pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV. O meu nome é Ricardo Trindade, sou nerd de serviço e hoje vamos falar de cómics. E que livro maravilhoso que nós vamos falar. Estamos a falar de Astonishing X-Men, ou em português, Surpreendentes X-Men, editado pela editora Gifloy, Portugal. Mas antes de falarmos sobre o livro, não se esqueçam de deixar o vosso apoio e subscrever as nossas redes sociais, é muito importante. Vamos a isso. Este é o volume 1 de 2 e estes têm os dois primeiros arcos dos Astonishing X-Men e o segundo volume que irá sair no futuro tem os outros dois arcos. Estes arcos são escritos por Joss Whedon, o mesmo realizador e escritor de Vingadores, Firefly e da série Buffy, a Caçadora de Vampiros, e é desenhada por John Cassaday. Alguns de vocês já devem saber, mas eu vou informar na mesma. Estes dois arcos que aqui estão já foram publicados. Aliás, esta é a terceira vez que estes arcos são publicados em português de Portugal. Mas eu mais à frente já vou explicar porque é que esta edição vale muito a pena e eu aconselho comprarem esta em vez das outras. Primeiro, vamos abordar a história deste livro. O que é que vocês precisam de saber? Vocês precisam de saber aqui que Jean Grey estava a ser possuída pela Fênix, foi morta por Magneto, o Professor Xavier foi expulso dos X-Men, exilou-se, e quem lidera é Ciclops e Emma Frost. Aliás, os dois têm um caso amoroso. O Instituto Xavier abriu portas para os seus alunos e precisa de um professor novo, e então convida uma das X-Men mais antigas, a Kitty Pryde, que já acabou o seu curso universitário e está pronta para dar aulas. Ela aceita o convite e, após muitos e muitos anos de ausência, volta à escola que a acolheu, à família que a acolheu e lhe abriu os braços. Portanto, nós temos uma história inicialmente muito nostálgica, cheia de pequenos easter eggs e pequenos miminhos para os fãs que remetem ao início dos X-Men, às histórias mais antigas dos anos 70. E isso é um dos pontos positivos de Joss Whedon. Joss Whedon consegue agarrar em conceitos antigos e em ideias antigas e trazê-las agora para este novo milénio, e além de ter uma escrita muito interessante, muito dinâmica, sabe usar essas referências. Não é só uma referência que está lá por estar, ele sabe usá-las e consegue integrá-las na história. E nota-se que ele conhece muito sobre a história dos X-Men e é um verdadeiro fã. Aliás, ele é mesmo fã da Kitty Pryde, por isso é que ele escolheu essa personagem para ser a protagonista destes 4 arcos que vão ser lançados pela editora Gifloy Portugal. Mas do que é que trata a história? Bom, os X-Men vão se apresentar ao mundo como novos super-heróis, decidiram abandonar os fatos de cabedal que tinham sido apresentados nos novos X-Men e decidem vestir roupas coloridas e decidem ser super-heróis, como os Vingadores, por exemplo. Mas eis que surge um vilão novo, um alienígena chamado Orc. E qual é que é o propósito desse alienígena? Bom, ele veio para a Terra com tecnologia alienígena e entregou essa tecnologia a cientistas humanos com o intuito de criar uma cura que elimina os poderes mutantes. E escusado será dizer que isto causa um grande tumulto na comunidade humana e na comunidade mutante. Esse alienígena fez isso porque no planeta dele existe uma profecia em que existe um mutante e esse mutante é que vai destruir o planeta dele. Nesta história, e eu não quero estragar a surpresa, existe um mutante que volta. Após muitos e muitos anos de ausência, esse mutante volta e que regresso épico. Aliás, a dupla de Whedon com o Cassaday é brilhante. Existem certos momentos de página dupla ou splash page que são lindos de nos deixar de boca aberta. Eu confesso que já li esta história umas 5 vezes. Eu não me farto, é brilhante. Bom, continuando a história, o trabalho dos X-Men é destruir ou arranjar uma versão dessa cura para poder estudá-la e tentar capturar o alienígena. Essa é a história do primeiro arco. O segundo arco desta história é, como é que eu vou te explicar isto? Um antigo amigo dos X-Men volta, mas como vilão. É uma personagem que esteve presente desde o primeiro dia dos X-Men e agora aparece como vilão. Eu não vou revelar, que é para não estragar a surpresa, mas o conceito por trás disto é brilhante. E essa personagem, ainda nos dias de hoje, é usada. Atenção, este livro saiu, penso que em 2004, 2005, e ainda hoje essa personagem é usada. Portanto, Joss Whedon conseguiu deixar a sua marca e o seu legado. Apesar de serem dois arcos diferentes, eles encaixam-se perfeitamente e eventos destes dois arcos vão influenciar os outros dois arcos futuros. Relativamente à arte, é lindíssima, tem momentos uau, momentos brilhantes, existem páginas completas, praticamente sem texto, e são super dinâmicas, super interessantes. Uma pessoa perde realmente alguns segundos a apreciar a arte, a apreciar a página, a apreciar o dinamismo. Isto é um storyboard autêntico para um filme dos X-Men. E a escrita de Joss Whedon
é muito boa, além de ir buscar coisas do passado, que eu já referenciei há pouco no início do vídeo, também faz uma coisa muito boa, ele entende as personagens. E a dinâmica entre personagens é brutal. Ele consegue perceber o Wolverine e o seu sentido de humor, ou a falta de sentido de humor, e usar isso como piada. Consegue perceber a dinâmica entre a Emma Frost e a Kitty Pryde, que têm um passado juntas, porque a Emma Frost capturou a Kitty Pryde quando ela era ainda muito miúda, e agora é uma das boas, e então existe ali um atrito entre elas e causa momentos de humor muito bons. E é isso que Joss Whedon é bom, é a escrever personagens. Gostei particularmente do Beast, porque o Beast é representado ou como o gajo muito nerd ou como o monstro. E eles aqui criam o equilíbrio perfeito entre o gajo super inteligente, mas que ao mesmo tempo tem instintos de besta e que às vezes se deixa levar por esses instintos e perde o controle. E então acho que de todas foi a personagem mais bem equilibrada desta história. E como eu já referi anteriormente, este livro já foi publicado em outros formatos. Este, aliás, é o terceiro formato que ele é publicado. O primeiro formato, penso que foi em 2008, 2009, pela editora BD Mania, e é uma editora portuguesa, que aliás tem uma loja de banda desenhada, e este estava dividido em 2 volumes. Depois, o ano passado, ou há 2 anos, a Salvat também publicou estes 2 volumes. Mas porquê é que eu aconselho este? Para já, o da BD Mania já é muito difícil de encontrar e é super caro. Este aqui custa 25€ e estes dois, se comprarem em separado, fica mais ou menos a mesma coisa, mais €1 ou menos €1. A da BD Mania é muito mais caro se comprarem os dois, se por acaso conseguirem encontrar novos. E este aqui tem um problema. Se vocês repararem na lombada, eu não sei se vocês conseguem perceber, aqui em cima tem o número 21 e o número 4, ou seja, se vocês compraram a coleção toda da Salvat, estão separados assim mais ou menos por esta distância, o que não faz absolutamente sentido nenhum porque isto devia estar junto. Além de que as capas da Salvat não são as minhas favoritas. Depois temos este volume onde está o primeiro arco compilado, tem aqui a lombada que depois vocês vão comprar os outros volumes e vão juntar aqui, vai ficar uma lombada super fofinha. É tamanho deluxe, uma grande diferença até, o que permite vocês apreciarem esta arte melhor, ok? Tem também aqui no início uma pequena introdução de certos factos que vocês precisam de saber para compreender um bocadinho melhor a história. Devo dizer que a escolha da capa também está brutal, porque a tendência era sempre escolher esta capa, porque já estava um bocado enjoado dela, e escolheram uma capa chamativa que prende logo a nossa atenção. Meus amigos, é uma edição muito boa que leva selo de recomendação da Zombie TV. É obrigatório ler esta história pelo menos uma vez na vossa vida. E aí vocês vão entender como é que se faz uma boa história dos X-Men e porque é que os X-Men são uma equipa tão popular nos colecionadores de banda desenhada e porque é que até hoje ainda não se conseguiu fazer um filme de jeito dos X-Men. Entreguem isto a Joss Whedon que ele resolve. Havia muito mais a dizer sobre esta história, mas seria impossível dizê-lo sem fazer spoilers, portanto, há confiança, comprem esta história, vale muito a pena e esta é a edição que vocês devem escolher, esta é a edição obrigatória. Pessoal, não se esqueçam de contribuir com o vosso apoio, por hoje é tudo. Bons filmes, bons jogos e boas leituras. Até à próxima.